Pai do Senhor, igreja, amém? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos para a aula 15, panorama bíblico, né? Nós estamos vendo os livros históricos. Você que pode, abre sua Bíblia. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 10. Aula 15, vamos ver hoje o livro das Crônicas, né? Primeiro livro das Crônicas, amém? E vai dizer assim: Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação, e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem de tuas mãos. Amém, irmãos? O livro de Crônicas, em primeiro lugar, o nome original em hebraico seria Divrei Hamaim, que significa Atos dos Dias, né? Ou Registro dos Dias, né? É uma espécie de crônica oficial da história de Israel, né? Em hebraico seria Paralepomenon, né? Não sei se é essa a pronúncia correta, mas é mais ou menos isso, que significa coisas omitidas, né? Na tradução da Septuaginta, né? Referentes aos detalhes não registrados em Samuel e Reis, né? A gente vai ver bastante coisa parecida no livro de Crônicas com os livros de Samuel e de Reis, né? Principalmente primeiro Crônicas é mais relacionado a segundo Samuel, e o segundo Crônicas é mais relacionado a primeiro e segundo Reis. Porém, existem mais de 55% do conteúdo de Crônicas é conteúdo inédito, amém? O autor, tradicionalmente, ele é atribuído a Esdras, né, o escriba. Não é nomeado no texto, mas o estilo, a linguagem, os propósitos se alinham com o contexto de Esdras e Neemias, né, que foi escrito por Esdras. A tradição judaica também, a maioria atribui a Esdras a autoria do livro de Crônicas. Data da escrita, provavelmente entre 450 e 400 a.C., após o retorno do exílio babilônico, né? Escrito com foco na restauração da identidade espiritual e nacional de Israel. Abrangência histórica, né? Ele vai começar com a genealogia, né, de Adão, né? Então, vamos dizer, desde a criação até o retorno do cativeiro, né? Mas o foco principal, né, é desde o reinado de Davi até o retorno. Amém? O propósito principal é reafirmar as promessas de Deus à casa de Davi e, ao tempo, reconstruindo a fé do povo pós-exílio, exaltar a centralidade do culto da linhagem sacerdotal e da adoração legítima ao Senhor. Público-alvo eram os judeus, né, que retornaram do cativeiro na Babilônia e precisavam reconstruir sua identidade nacional, religiosa e espiritual. Isso, tá, irmãos? Os dados, né? As curiosidades sobre o livro de Crônicas são essas, né? O livro de Segundo Reis, o último que nós vimos, ele termina com um cenário sombrio, né? O exílio do povo de Judá na Babilônia, a destruição de Jerusalém, do templo e a aparente interrupção da linhagem real de Davi. O povo estava desolado, longe da sua terra, sem rei, sem templo e aparentemente sem promessas. É nesse contexto que surge o livro de 1 Crônicas. Ele não é uma simples continuação histórica dos livros anteriores, mas sim uma releitura espiritual e teológica da história de Israel, com foco em Davi, né, no reinado de Davi,
no templo, na adoração, escrito após o retorno do exílio, né? 1 Crônicas tem como propósito reafirmar a identidade e a esperança do povo de Deus, mostrando que as promessas do Senhor não foram anuladas. Enquanto os livros de Samuel e Reis apresentavam uma narrativa profética, né? Muitas vezes destacando os pecados dos reis e o juízo de Deus, Crônicas tem um tom mais sacerdotal e edificante, omitindo diversos fracassos, né, de Davi e exaltando sua relação com o culto, com a Arca da Aliança e os preparativos para o templo. Primeiro Crônicas começa com longas genealogias que ligam os judeus, né, pós-exílio, a história desde Adão até Davi, reafirmando sua herança espiritual. Em seguida, foca no reinado de Davi, especialmente na sua organização do culto e sua preocupação com a casa de Deus, preparando o caminho para a construção do templo por seu filho Salomão. Amém, irmãos? Resumindo, o livro de Samuel e os livros de Reis, eles têm uma visão antes do cativeiro, né? O livro de Reis, ele termina no cativeiro, né? Então, o foco desses livros era anunciar a questão do reinado de Davi, né? As promessas, mas tinha uma perspectiva de quem está vendo, né? Dos profetas, né? Que estão vendo o povo se corromper, que estão vendo o povo se prostituir, que estão vendo o povo e os reis, né, também, né, se corrompendo contra Deus, né, se rebelando contra Deus, né, buscando outros deuses. Então, o foco desses livros, né, de Reis, de Samuel, eram mostrar o motivo do povo ter ido ao cativeiro, né, os pecados do povo, né? Mostrar o quanto que o povo se corrompeu e por que eles foram para o cativeiro. Já o livro de Crônicas, ele reconta essas histórias, né? Com alguns, sem alguns fatos, né? E com alguns outros diferentes, né? Inéditos, de uma forma que reanima o povo pós-cativeiro. O livro de Crônicas, ele foi escrito pós-cativeiro. Então, é para reavivar a esperança do povo que está voltando do cativeiro. O povo está chegando em Jerusalém destruído, o povo está chegando no templo destruído, o povo voltando do cativo. Então, o livro de Crônicas, ele foi escrito com essa intenção, né, de mostrar que a linhagem foi preservada, de mostrar que o reinado de Davi ainda foi preservado, que ainda existe esperança. Amém? Vamos ao panorama de 1 Crônicas, né? Primeiro livro das Crônicas. Do capítulo 1 ao 9, a gente vai ver genealogias, né, e organização do povo. Capítulo 1, genealogias desde Adão até Esaú, né, e os reis de Edom, né? Capítulo 2, descendência da tribo de Judá e linhagem de Davi. Capítulo 3, filhos de Davi, reis de Judá e descendentes até o pós-exílio, né? Capítulo 4, descendência de Judá e Simeão, e destaque, né, tem uma oração de Jabes, vai estar lá no capítulo 4, versículo 9 e 10, a oração de Jabes. Capítulo 5, tem a descendência de Ruben, de Gade, a metade da tribo de Manassés, guerras e deportação. Capítulo 6, a gente vai ver genealogias dos levitas, né? Seus deveres no templo e as suas cidades designadas. Capítulo 7, a gente vai ver descendência das tribos de Sacar, da tribo de Benjamim, da tribo de Naphtali, da tribo de Manassés, de Efraim e de Asser, tá? Capítulo 8, a gente vai ver a descendência da tribo de Benjamim, com foco na linhagem de Saul, já para mostrar o primeiro rei. Capítulo 9, registro dos primeiros habitantes que retornaram do exílio e suas funções no templo, né? E também as terras que eles habitaram ali. Do capítulo 10 até o capítulo 29, aí a gente vai ver o reinado de Davi, a gente vai ver os preparativos, né? A gente vai ver nós vamos ver bastante coisas inéditas que não vimos nos livros de Samuel e nos livros de Reis, amém? No capítulo 10, a gente vai ver a morte de Saul e dos seus filhos no Monte de Boa. Aqui nesse capítulo a gente já vai ver
a diferença dos relatos, né, de 2 Samuel de 1º e 2 Samuel sobre a morte de Saul, né, que aqui em Crônicas a gente vai ver mais detalhes, né, sobre como foi isso. Capítulo 11, Davi é ungido rei, né, ele conquista Jerusalém e lista os seus valentes, né, vai contar, né, as vitórias, vai contar os valentes, né, os 3 principais, os 30, né, a gente vai ver no decorrer do livro, os valentes de Davi. Capítulo 12, guerreiros que se uniram a Davi em Ziclag e depois em Hebron. A gente vai perceber também que a maioria dos fatos não estão posicionados de forma cronológica, tá? No livro de Crônicas. O livro de Crônicas não está estruturado, muitos dos fatos não estão cronologicamente estruturados. Amém? Capítulo 13. A tentativa de trazer a arca, né, e a morte de Uzá, a gente viu isso lá em 2 Samuel também. Capítulo 14, filhos de Davi, alianças, né, e vitórias contra os filisteus, né. Capítulo 15, preparação correta para transportar a arca até Jerusalém. A gente vai ver isso com mais detalhes, né, que Davi orou, o que Davi percebeu, como que foi, bem interessante, como que tem mais detalhes no livro de Crônicas do que nos livros de Samuel. Capítulo 16, a arca é colocada em Jerusalém e Davi oferece um cântico de louvor. Capítulo 17, Deus faz aliança com Davi, prometendo a ele um reino perpétuo, né? Quando Davi ele deseja, né, construir o templo, né, ele conta com o profeta fala, vai que Deus é contigo, mas depois Deus fala com o profeta e o profeta tem que voltar, né, até Davi e fala, não, ele explica, né, por que Deus não permite, né, a construção do templo por ele, mas ele mostra, né, a aliança, né, perpétua, e também ele também fala sobre quem iria construir, né, que seria o seu filho. Capítulo 18, a gente vai ver algumas vitórias militares de Davi sobre diversas nações. A gente vai ver várias nações que Davi enfrentou e teve suas vitórias. Capítulo 19, teve a guerra contra os amonitas e os sírios. Capítulo 20, conquista de Rabá e vitória sobre os gigantes filisteus, né? Golias não era o único gigante, Golias tinha irmãos, né? E vai mostrar como que os outros gigantes foram derrotados, né? Tem um foco muito bom, né, o livro de Crônicas sobre os valentes de Davi, sobre as guerras, é bem interessante. Traz bastante detalhes que no livro de Samuel não tem. Capítulo 21, o censo, né, ordenado por Davi, a praga e a escolha do local para o templo, né? A gente viu isso lá em 2 Samuel 24, né, o censo, né, a praga, né, e o sacrifício que Davi faz, é bem interessante essa passagem. Aqui também no capítulo 21 de 1 Crônicas, a gente vai ver esse mesmo episódio, mas também com alguns detalhes a mais sobre a escolha do local para o templo, né, que foi ali o local onde Davi fez o sacrifício. E mais pra frente a gente vai ver mais detalhes também, né? Capítulo 22, Davi prepara materiais para a construção do templo e orienta Salomão. Isso a gente não viu nos livros de Samuel, no livro de Reis. A gente agora vai ver no livro de Crônicas que Davi não simplesmente, quando Deus falou que ele não construiria, Davi não simplesmente abandonou de mão o projeto, né? Ele faz, né, todos os planos, os projetos, ele já começa a negociar os materiais, né, e já começa a instruir Salomão sobre isso, é bem interessante. Capítulo 23, a gente vai ver a organização dos levitas, né, e a divisão dos seus deveres no templo, né, a gente vai ver Davi ali organizando os levitas sobre os serviços, né, sobre os afazeres no templo. Capítulo 24, a gente vai ver a divisão dos sacerdotes, os filhos de Arão, né, em 24 turnos, né. Primeiro a gente viu, né, os levitas em geral, né, todos que são da tribo de Levi, mas agora a gente vai ver no capítulo 24 a descendência de Arão, né, que são os sacerdotes, né. Então quais seriam os turnos deles, né. A gente vai ver, né, que são 24 turnos representando, né, as 24 horas do dia.
Capítulo 25, a gente vai ver a organização dos músicos para o serviço no templo. É bem interessante isso, porque pela primeira vez a gente vai ver a adoração com música sendo instaurada no templo como uma liturgia do culto, né? A gente vê, né, alguns cânticos, a gente vê alguns salmos, a gente vê alguns louvores sendo entoados pelo povo de Deus, né, anteriormente, mas aqui a gente vê isso como uma liturgia do culto, né, como algo que tinha que acontecer no culto. E é interessante que foi Davi, né, que implantou isso, né? Muito interessante. Davi, conhecido como um dos maiores salmistas, né? A maioria dos salmos que tem na Bíblia foi Davi quem escreveu. Então ele tinha esse coração adorador a Deus, né? Ele tinha, né, esse coração voltado, né, para adoração. Então ele instaura, né, músicos, né, pessoas que tocam harpas, instrumentos musicais e que cantem, né? Ali a gente vai ver no capítulo 25 as famílias, né, que foram designadas também em turnos, né, de forma que sempre tinha adoração no templo de Deus. É bem interessante esses capítulos, né? A gente vai ver bastante genealogia, bastante nome estranho que a gente não conhece, né? Bem diferente dos nomes aqui que a gente conhece aqui no Brasil, mas é interessante a gente dar uma olhada nisso daí, nesses capítulos. Capítulo 26, a gente vai ver os porteiros, tesoureiros e outros oficiais do templo, né? As pessoas que operavam ali no templo, as pessoas que Davi colocou ali sobre a tenda ali, né? Antes de ser construído o templo, né? Pessoas que ele já designou, né, os seus cargos, os seus ofícios para operarem ali no templo, né? Capítulo 27, a gente vai ver a organização dos oficiais civis, militares, dos administradores das tribos e dos bens do rei, né? Até o 26 a gente vê Davi organizando o que seria feito no templo, né? E agora no 27 a gente vai ver o que é oferecido, né? A operação do que é no reino, né? A administração, os oficiais civis, militares, tá? No reino, né? Aqueles que iam ajudar ele a administrar o reino dele. Parei no 27. Capítulo 28. Davi reúne os líderes, né? Entrega o projeto do templo e exorta Salomão a seguir a Deus, né? A gente viu isso também lá em Reis. A oração, né, o pedido de Davi, né, para que Salomão, né, fosse forte, fosse corajoso, é bem semelhante ao pedido de Moisés a Josué, né, seja forte, seja corajoso. Depois Deus, né, fala de novo com Josué, quando Josué, depois que Moisés morreu, né, então a gente vê Davi falando da mesma maneira com seu filho Salomão, né, e fato inédito que a gente não viu em Samuel, a gente vai ver agora que ele entrega o projeto, né. Deus designou Salomão para construir o templo, mas Davi, ele já fez os projetos, já deixou tudo preparado para depois Salomão construir. E o último capítulo, né, que é o capítulo 29, a gente vê ofertas para o templo, oração de louvor, a morte de Davi e a coroação de Salomão. Amém? Como já foi dito, né, o livro de Crônicas, os dois livros, né, primeiro Crônicas e segundo Crônicas, originalmente era um livro só. Tá? Por isso que a gente vê meio que essa divisão abrupta, né? De um livro para o outro, mas foi dividido, né, por causa do tamanho do livro, né? E também a gente consegue ter essa divisão aí dos ciclos, né? Primeiro Crônicas, algumas genealogias, mas o foco é no reinado de Davi. A gente pode ver que ele não vai contar da juventude de Davi, não vai falar de Davi derrubando gigante, de Davi fugindo de Saul, vai falar mais de Davi depois que Saul morre, Davi quando ele é coroado rei, quando ele assume o trono e até a morte dele, né? E o foco, né, a gente vai ver no livro de Crônicas, que não fala do pecado de Davi com Batseba, não fala do homicídio que ele fez, né, contra Urias, né? Porque o foco do livro de Crônicas é trazer a esperança de que Davi ele aponta para o rei,
para o rei messiânico que haveria de vir. Então, por isso, teve essa ocultação do pecado de Davi e teve essa exaltação, né, dos atos de Davi que a gente não viu nos outros livros. Amém? O que a gente pode ver de pontos principais, né, no livro de 1 Crônicas, né? A gente consegue ver, né, o desenvolvimento das promessas de Deus, né? A gente começa já vendo, né, a genealogia, né, desde Adão até chegar em Davi, né, nos reis. A gente vê que o escritor de Crônicas ele mostra, né, que a genealogia está sendo preservada. Ele está mostrando que desde Adão Deus continua sendo fiel, né? A gente vê lá a promessa, né, de Gênesis 3,15, né, que o filho da mulher, descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Aqui o escritor de Crônicas ele está trazendo de volta nessa promessa. Aí fala de Abraão, né? A gente lembra das promessas de Abraão, né? Que Deus daria toda aquela terra para ele, que através dele todas as terras seriam abençoadas. Então, assim, o povo que estava no cativeiro, que está lendo o livro de Crônicas, ele está vendo, não, o nosso Deus ele tem promessas. Nosso Deus, e as promessas elas vão se preservar. O povo está voltando para a terra prometida, a terra está destruída, a terra está desolada, eles já não têm mais as mesmas riquezas que eles tinham, eles já não têm mais a mesma autoridade que eles tinham, né? Mas eles têm a promessa de Deus, né? Então o escritor de Crônicas ele traz de volta, né, a memória essas promessas. A gente vê, né, as tribos, né, as descendências de 1 a 9, do capítulo de 1 a 9, as tribos, né, foram preservadas, as descendências foram preservadas, eles ocupando, né, novamente os seus lugares, né. A gente vai ver também, né, a promessa de Davi, mais uma vez, né, a gente viu lá em Samuel, a gente vai ver em Crônicas também, né, que Deus, né, ele chamou Davi, né, como homem segundo o coração de Deus, né, para apontar para Cristo, né, que é o verdadeiro rei, né, que reinará eternamente sobre o trono de Davi, né. Então a esperança do Messias, né, de um Salvador para o povo é reafirmada aqui no livro de Crônicas. Tem, né, essa questão da diferença das perspectivas entre Samuel, Reis e Crônicas, justamente por causa disso, por causa de quem escreveu, do tempo que escreveu, do contexto que escreveu e do público para quem escreveu. Como já foi dito, o livro de Samuel e de Reis foi escrito antes e no começo do cativeiro para alertar o povo sobre os pecados, sobre que a ira de Deus viria se o povo não se arrependesse. Já o livro de Crônicas, ele é pós-cativeiro para que o povo se reanime. Então, por isso, não tem um foco tão grande nos pecados, mas sim no sacerdócio, no templo, na linhagem de Davi. Amém? Tem uma ênfase muito grande, né, nas boas ações de Davi, né, coisas que a gente não viu nos outros livros, né, como que ele era zeloso com o templo. A gente vê, né, o próprio Davi, né, apontando para Cristo, né, um rei escolhido por Deus, né, guerreiro vitorioso, homem segundo o coração de Deus, né, aquele que prepara o reino, que prepara o templo, né, que prepara o caminho para a gente buscar Deus, né, o próprio templo, né, como sombra de Cristo, né, a genealogia, né, como o Messias, né, que a genealogia foi guardada, né, a gente vê, né, até mesmo na genealogia de Judá, né, como que foi dada autoridade sobre aquela tribo, né. A gente vê a arca, né, Davi trazendo a arca com mais detalhes do que a gente não viu em Samuel. Concluindo, o livro de 1 Crônicas, encerra com Davi no fim da sua vida, olhando para o futuro com esperança. Ele não constrói o templo, mas prepara tudo com zelo, fé e generosidade, deixando claro que o centro da vida do povo deve ser a adoração ao Senhor. A linhagem de Davi está preservada, a organização do culto está estabelecida e a promessa de um reino eterno está reafirmada. Mais do que recontar a história, Crônicas transmite uma mensagem de esperança e restauração. Deus continua fiel ao seu plano e o trono de Davi não será esquecido, mesmo após o exílio. É uma convocação para o povo voltar a confiar em Deus e cultuá-lo com reverência e a esperar pelo rei que há de vir. Assim, segundo Crônicas, né, próximo livro,
continuará essa trajetória, agora focando no reinado de Salomão, o filho de Davi, na construção do templo, né? Na divisão do reino, e nos reis que se seguiram em Judá, sempre destacando como a fidelidade a Deus traz bênçãos e o afastamento dele traz o juízo, né? Traz a ira de Deus, né? O foco permanece, lembrar, restaurar e renovar a esperança do plano redentor de Deus. Amém, irmãos? Esse é o primeiro livro de Crônicas. Deus abençoe a todos. Próxima aula